No domingo passado, o Jefferson pregou sobre a fé. Quem estava nesse culto? Quem veio domingo passado? E ele falou sobre Paulo num determinado momento. Ele falou e colocou para a gente um versículo em que Paulo disse assim, no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse falar de Paulo no final da vida, quando a gente olha para trás e vê um homem que ao mesmo tempo foi tão audacioso, que levou tantas pessoas para Cristo, mas que sofreu tanto, acabar a vida chamando aquilo que ele viveu de bom combate, a gente percebe algo muito claro, que é a satisfação no final da vida. Quem percebe nessa fala de Paulo uma satisfação? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu quero essa satisfação no final da minha vida. Você quer essa satisfação no final da sua vida? E incrível que a satisfação em Cristo independe da luta que a gente vai passar e do sofrimento que a gente vai passar. Porque esse mesmo Paulo, ele fala que é fantástico esse versículo. Quem não sabe, quem não tem em casa marcado, tem que estar lendo, que é assim: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Aprendi a me adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Gente, quem é esse homem que aprendeu tudo isso e não aprendeu na boa vida, aprendeu no sofrimento, aprendeu na dificuldade, aprendeu na perseguição? Um homem que a gente começa vendo a história dele como alguém irado, alguém que perseguia, alguém que queria perseguir e prender os cristãos. Parecia um lobo, não é? E esse lobo, ele diz que aprendeu a estar do outro lado, aprendeu a ser perseguido, aprendeu a passar necessidade. Então, quem é esse homem? E isso a gente vai responder hoje com o título do que a gente vai estar conversando, que é uma nova espécie na terra. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Isso é uma notícia de ânimo para todos nós. Isso é uma notícia de encorajamento. Isso é uma verdade que tem que estar completamente clara na nossa mente. Porque a partir de Cristo surgiu uma nova espécie na terra, da qual todos aqueles que entregam a vida para Cristo como Senhor e Salvador se tornam parte. Tem um escritor que foi assim, conhecido como um gigante intelectual no século XX, escreveu mais de 30 livros, que é o C.S. Lewis, e ele fala sobre isso. Ele fala que não houve assim uma modificação no homem quando ele encontrou Cristo, houve uma transformação total. Ele passou simplesmente a ser algo novo. E ele fala o que está na Bíblia, o que Paulo também escreveu, que nós representamos uma nova espécie na terra. Isso é demais, não é? Fala para quem está do seu lado: você sabia que você é uma nova espécie? Eu também. Algo novo a partir de Cristo, não é? Cristo e os cristinhos, digamos assim, que nós somos, não é? Por isso que a gente é chamado de cristãos. Mas eu falo cristinho, mas pode ser cristãos também. Mas é a nova espécie que surge. E a gente olha para Paulo e vê ele falando isso. Isso para a minha vida é um grande encorajamento. Então estude a vida desse homem. E hoje a gente vai pegar um pedacinho. Uma das histórias mais conhecidas na Bíblia é Paulo e Silas na prisão. Quer ver? O que Paulo e Silas fizeram na prisão? O que Paulo e Silas fizeram na prisão? Cantaram e oraram. E as crianças aprendem essa história, e jovem aprende, adolescente, adulto. E a gente vai fazer um recorte na vida de Paulo. E a gente vai ver como ele foi parar nessa prisão e que leva um ser humano a conseguir cantar, estando aprisionado, fisicamente, num sofrimento real. E que faz a gente concordar e exemplifica para nossos olhos, para nossa imaginação, a nova espécie, a nova criatura que a Bíblia fala.
E se Paulo conseguiu chegar a esse ponto e nós somos dessa nova espécie, então diga, eu também consigo. Eu quero chegar nesse nível. Eu posso chegar nesse nível porque a palavra de Deus diz que eu faço parte desse novo grupo que passa a existir na terra a partir de Cristo. E a gente vai ver aqui como que a gente pode pegar, porque uma pessoa que está aqui no final da vida, depois de tanto sofrimento, fala que completou a sua carreira. Se a gente continuar a ler o texto, ele fala que ele sabe que vai receber a sua coroa. Então a gente vê que a vida de Paulo, depois do encontro com Cristo, ela foi marcada por algo muito forte, que é o que faz a diferença, que é o que Deus tem para mim e para você, que é a esperança. Se tirarmos a esperança de uma pessoa, ela vai perder a razão de viver. Ela vai morrer interiormente e às vezes fisicamente também. Então Paulo passou por tudo e não perdeu a esperança. E mesmo vendo a morte de perto, o coração dele ainda tinha esperança. E aí você vai pensar assim, mas será que eu posso chegar lá? Nós podemos chegar lá, porque Deus vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. O que a gente precisa? Ajustar essa verdade de Deus que está aqui. Que a Bíblia diz que nós temos, através da nossa conversão, a mente de Cristo. E ajustarmos o nosso pensamento aos nossos sentimentos e ao nosso comportamento. Como que ele chegou ao ponto de cantar na prisão? O que aconteceu? Vamos ver. Paulo estava fazendo o seu evangelismo, Paulo, Silas, Lucas, e Deus falou para ele ir para Macedônia, e chegando lá ele começou a evangelizar nas cidades da Macedônia, e a gente vê que ele chegou num lugar de oração. Todos os dias ele procurava um lugar para orar, ele procurava um lugar para estar ali junto com Deus, com os seus discípulos e na presença de Deus. E aí o que aconteceu? Num desses momentos em que Paulo estava no lugar de oração, se preparando para o evangelismo, seguia para evangelizar, a Bíblia diz que uma escrava, com espírito de adivinhação, vinha e ficava todos os dias perturbando e falando: esses são filhos do Deus Altíssimo que anunciam a salvação. Mas aquilo era um espírito maligno e aquilo estava incomodando todos os dias Paulo, e estava incomodando Silas, e estava incomodando aqueles que pregavam o evangelho. E a Bíblia diz que Paulo se indignou com aquilo ali, olhou para aquela escrava e disse: espírito maligno, deixa essa mulher. E ele resistiu àquele ataque de Satanás e livrou a mulher daquele espírito maligno. Mas aquela mulher, ela tinha vários homens que ganhavam, que recebiam do seu sustento, que estavam enriquecendo às custas da adivinhação que ela fazia, possuída por espírito maligno. Então a Bíblia diz que esses homens fizeram um alvoroço na cidade, incitaram um ataque contra Paulo e Silas e levaram eles ali para a praça pública, frente às autoridades, e acusaram injustamente, caluniosamente Paulo, até que as autoridades disseram, que é onde a gente começa aqui, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Que momento de dor, que momento de humilhação, que momento de sofrimento físico, moral, emocional, social, um nível de humilhação jamais pensado passar por qualquer um de nós. E aí o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Além da humilhação pública, além da vergonha, além de tudo isso, ainda a dor física. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu quero ser desse material, você quer ser desse material? Nós já somos. Porque Cristo disse que nós podemos nos alegrar nele. Ontem a gente estava num lugar, falei
Bom dia, Gerson, tudo bem? Gerson está sentado ali. Ele, tudo bem, como pode não estar bem se Cristo é a nossa alegria? E ele falou algo parecido, que a felicidade não sai da gente e entra. Essa alegria não fica entrando e saindo, porque essa alegria nos pertence, porque é a alegria de Cristo. E é essa alegria, e é essa esperança, e é esse foco, é esse tipo de mente que Deus quer que a gente desenvolva com fé na palavra dele. Aí continua que Paulo e Silas estavam orando e cantando, e os outros presos os ouviam. Não era uma oraçãozinha assim, ó céus, ó vida, ó Deus, por quê? Ou uma musiquinha assim. Não, eles estavam cantando e orando a ponto de serem ouvidos. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo, tremendo, se prostrou diante de Paulo e Silas, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. E então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. E é nesse pedacinho desse acontecimento na vida de Paulo, que tem muito mais, que eu acho que você vai sair daqui, quero estudar mais de Paulo. Quero ver sofrimento de verdade e satisfação, firmeza, foco, esperança na vida de quem realmente poderia ter desistido, maldizido a Deus, ficado depressivo, perdido toda a força e tido a sua vida travada. Porque Satanás quer travar a nossa vida, ele quer travar a minha vida e ele quer travar a sua vida. E o que a gente vê aqui? O que a gente vê nessa nova espécie que surgiu na Terra, da qual eu e você fazemos parte? Antes de Paulo ser preso, a Bíblia diz que ele estava procurando um lugar de oração, procurando um lugar para orar, procurando um momento, mesmo ele sabendo que antes daquela hora ali ele já tinha feito, a Bíblia diz que muitos milagres, sinais e maravilhas foram feitos através da vida de Paulo. Mas ele não se achou culpado demais para não estar na presença de Deus. Então, para eu e você, para a gente chegar num ponto de termos uma estrutura alinhada a Cristo, a ponto de aguentarmos o que a gente precisa passar nessa vida, seja os momentos de dores, de sofrimento, de injustiça, de calúnia, de perdas, nós precisamos aprender com homens que passaram por isso. E a Bíblia fala que ele se reunia com os irmãos para orar. E nessa oração ele continuava falando da palavra de Deus, cita até que Lídia, nesse momento, poucos dias antes, foi uma mulher que se converteu num desses momentos em que Paulo se reunia com os outros irmãos para oração. Então, prática da oração. A oração faz parte da sua vida? No ritmo acelerado de trabalho, você tem feito as pausas para orar? As pausas necessárias para a sua recarga? Isso é muito importante. Isso é algo que vai fazer, é como se fosse um balanceamento. Acho que é balanceamento. Balanceamento é a mesma coisa que alinhamento? Não? Tá, mas então vocês vão descobrir se isso é balanceamento ou alinhamento, que quem faz tudo isso lá em casa é o Jefferson. Mas eu lembro que às vezes dirigindo o carro puxa para um lado. E aí o carro está indo para lá. Aí o carro precisa então de quê?
Alinhamento. Então, o carro está puxando para lá, o carro está puxando para lá. Ele deixa para você ver. Aí eu deixo, o carro vai indo. Tá estragado isso aqui. Ele tem que fazer um alinhamento. A oração na nossa vida, o parar para orar, ela proporciona um alinhamento. Porque sem a oração, sem o tempo de oração, o que acontece? A gente vai acabar indo numa direção aonde não fomos programados por Deus para irmos. Então, de tempos em tempos, a gente tem que parar para ser alinhado. Porque essa nova espécie da terra, essa nova criação, que a Bíblia chama de cristão, ela foi programada por Deus para andar em uma direção. E quando a gente não para tempo com esse Deus, a gente desalinha. O que mais que a gente pode aprender com essa parte da vida de Paulo e de Silas? E eu vou ficar falando aqui só Paulo, não é? Porque acho que Silas teve um mérito muito grande e teve uma grande influência na vida dele, da vida de Paulo. E a gente vê que é uma capacidade de suportar sofrimento sem se desprogramar. Muitas vezes as pessoas têm desprogramado com sofrimentos imaginários. Imaginam algo e já sofrem por aquilo ali. O Jefferson fala, às vezes, até sofrer por antecipação. Ele usa esse termo. Às vezes eu vou falar um negócio, amor, acho que isso aqui vai acontecer, isso. Ele olha, não sofre por antecipação. Eu, tá bom. E assim, eles tinham a capacidade de suportar sofrimento sem desprogramar. Sofrimento real, sofrimento de ser jogado numa prisão. Talvez hoje você esteja se sentindo num tipo de prisão. Não sei qual é a prisão. Se é uma prisão momentânea financeiramente, se é uma prisão numa tristeza por algo que você está passando, se é uma prisão, talvez uma separação que você esteja enfrentando na sua família. Eu não sei qual é a prisão momentânea que Deus está permitindo que você passe e que necessariamente não tem a ver com pecado, porque a prisão de Paulo foi algo permitido por Deus. E o mais incrível, quando eu leio e releio, e leio e releio, é que a gente pensa assim, nossa, Paulo passou por aquela prisão, não merecia, não fez nada para estar preso ali. Paulo e Silas foram jogados, humilhados. Deus queria fazer algo na vida deles. Sim, Deus estava treinando o caráter dessa nova espécie, trabalhando o caráter de Cristo na vida deles, sim. Mas a gente vai ver lá na frente que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Tudo não se trata da gente apenas. Deus quis alcançar uma família naquela noite. A família do carcereiro. Toda a sua família. De repente, num momento de sofrimento, você se volta para aquela situação e fica com uma ideia tão fixa e tão obcecada e tão arraigada ali o tempo todo que você só consegue olhar para você e não consegue olhar em volta. E você às vezes vai murmurar uma frase que não está programada para ser dita nem pensada por essa nova espécie, que é a nova criatura, que é o cristão. Não existe Deus. Quando você pensar isso ou falar isso, saiba que você está momentaneamente desprogramado. Que frases são essas? Eu não aguento mais isso. Está desprogramando. Já saiba que você está desprogramando, porque se você ainda está respirando, você ainda não morreu e você tem Cristo, então você aguenta. Por que você aguenta e eu aguento? Porque Deus diz que nele nós podemos todas as coisas. Então essa frase de eu não aguento mais isso, não é justo eu passar por isso. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? E a gente bota a culpa em tanta coisa.
em tanta coisa. Nessa hora é um sinal que a gente está desalinhando, a gente está desprogramando, porque a verdade de Deus está saindo da nossa mente. E ver Paulo e Silas ali naquela prisão, cantando, naquela prisão, orando, e mais o que nós vamos ver no decorrer desse tempo aqui, é algo que mostra pra gente uma capacidade em Cristo que nós temos de passar pela humilhação, de passarmos pela dor, de passarmos pela frustração, de passarmos por perdas e até pela dor física. Deus nos deu isso. Se você pensar que isso não é justo, a verdade de Deus já está abandonando a sua mente. No Salmo 34:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu nome estará continuamente na minha boca. Essa foi a verdade que a gente viu na vida de Paulo, e essa é a verdade que eu quero ver na minha vida e que eu creio que você também quer ver na sua vida. Vamos repetir esse versículo? Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu nome estará continuamente em minha boca. Mas não é assim, é o nome de Deus na nossa boca. Deus, porque eu. Essa semana eu já ouvi porque eu já ouvi porque Deus deixou acontecer isso comigo, eu já ouvi, eu acho que isso não é justo, eu acho que não era para eu estar passando isso. Não é esse nome de Deus que é para estar continuamente na nossa boca, mas é o louvor. Quando a gente consegue louvar a Deus, independente das circunstâncias, isso gera uma saúde na nossa vida. Isso gera uma estrutura para aguentar aquilo que no momento Deus permite que a gente passe. Que pode ser até mesmo uma prisão, até mesmo um sofrimento. Eles faziam parte, Paulo e Silas, dessa nova espécie na terra, os cristãos. Fala para quem está do seu lado, você faz parte? Eu faço parte. E aí a gente vê assim, como que o estado de um coração, olha como isso é incrível. Eu acho a Bíblia, a gente fala lá no Nova Kids, quem vem para o treinamento Nova Kids, escuta a gente falar que a gente quer que as crianças achem que a Bíblia tem as histórias mais fantásticas de todos os livros. E a gente quer que elas acreditem nisso porque isso é a verdade. E o mais fantástico das histórias da Bíblia é que a gente conhece a mesma história desde que era pequenininho, e aquela mesma história ela parece nova a cada vez. Então a Bíblia mostra pra gente, essas histórias bíblicas mostram pra gente, esses homens de Deus mostram pra gente como um estado do nosso coração, pode determinar a nossa capacidade em suportar sofrimentos. Eu vou repetir porque isso é muito profundo, é muito sério, é muito verdade. Como que o estado do meu coração pode determinar a minha capacidade em suportar sofrimento. Porque se eu tenho um coração focado em Deus, se eu tenho um coração cheio de esperança, se eu tenho um coração que sabe louvar, se eu tenho um coração que conhece e acredita no Deus que eu falo, que eu sigo, se eu tenho um coração alinhado ao que Deus diz, e nenhuma circunstância vai me fazer maldizer o Senhor, reclamar do Senhor, murmurar do Senhor, reclamar daquilo que eu estou passando, e achar que Deus está dormindo. Esse estado do meu coração, que reflete o que eu penso, o que eu acredito, o que eu vivo, vai ser responsável pela estrutura que eu vou ter para lidar com o que acontece. Se você ainda não se viu na prisão, eu tenho a notícia de que se você quer andar com Cristo, em algum momento você vai se ver na prisão. Mas também a gente olhando para a vida deles, a gente consegue ver como é possível estar na prisão e não se sentir preso. Sabe que às vezes é o contrário? Às vezes a pessoa não está em prisão nenhuma. Já conversou com uma pessoa que ela não está em prisão nenhuma e ela está se sentindo a mais aprisionada de todas as criaturas? Já? Quem já conversou? E viu, meu Deus, mas isso não é nada. E a pessoa grudou ali e não anda. Paulo, de fato, estava na prisão e se sentia livre. Isso é incrível. E aí tem um livro, que eu até anotei aqui para não esquecer o nome do livro e nem falar o nome errado, que esse livro diz assim, ó.
o desejado, Jesus, o desejado de todas as nações. Na verdade, a biografia de Jesus e o livro é o desejado de todas as nações. E eu quis trazer para vocês um parágrafo desse livro que mostra para a gente, não que a gente precise que alguém escreva sobre isso, porque já está aqui na Bíblia, mas eu acho que ilumina aquilo que está ali e faz com que a gente relembre. Diz assim: Cristo nunca se exaltou por receber aplausos, nem ficou abatido por censuras ou decepções. Entre as maiores oposições e o mais cruel tratamento, ele ainda estava de bom ânimo. O que esse autor pegou de tão incrível na vida de Cristo, que mostra pra gente que o não se exaltar, quando a gente recebe louros, quando a gente recebe prestígio, quando está tudo bem, quando a gente está em algo de destaque, que esse não se exaltar, que relação que tem isso com a forma como a gente vai se comportar quando a gente for abatido, censurado ou perseguido? Mostra que o se exaltar, a soberba, isso demonstra orgulho. E a pessoa que sabe passar por vitórias, passar por reconhecimento, passar por aplausos, sem se orgulhar, ela também vai conseguir, que foi o caso de Paulo e Silas, ela também vai conseguir passar pela dor, pelo sofrimento, pela traição, pela acusação, pela humilhação, pela dor, sem se desesperar. E eu fiquei pensando sobre isso. Gente, dá vontade de sair correndo quando a gente vê isso. Mas se a gente for ver as características de um coração orgulhoso, eu acho que dificilmente algum de nós não se enquadraria em alguma das características, pelo menos uma. Ou seja, o orgulho é algo que precisa ser tirado da nossa vida e entrar a humildade de Cristo. Quando entra a humildade de Cristo, a gente se alinha, e com a humildade de Cristo a gente pode passar aquilo que Paulo falou, aprender a ser contente em qualquer situação. Um coração humilde, um coração que não precisa de muito para se sentir valorizado. Quem então passa a ser a nossa referência? Jesus. E Jesus não deixou o seu ego ser inflado quando ele foi anunciado como Messias. Aí você vai dizer, também foi tão perseguido. Jesus foi adorado. Jesus dividiu a história em antes e depois de Cristo. A presença dele é aquela que abre o caminho para uma eternidade de vida. Em nenhum momento ele teve o ego inflado. Em nenhum momento ele pensou, com esse aqui que vai me trair, eu não tomo a última ceia. Com esse aqui que vai me negar 3 vezes, eu não tenho mais parte. A traição, a humilhação, o sofrimento não abatiam quem Jesus era. Aí você fala, porque ele era Jesus. Sim, mas a nossa conversa agora aqui é sobre quem? Paulo e Silas. A partir de Cristo, novas criaturas surgiram, que são aquelas que também podem enfrentar a vida desse jeito. A humildade de Jesus nos permite suportar qualquer coisa. E Paulo, não é à toa que ele disse que ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas depois de andar com ele e andando com Cristo, ele recebeu a força. É assim, Cristo não nos leva à fonte de esperança. Fecha o seu olho assim, imagina uma fonte de esperança. Imagina ela num caminho, imagina você andando e indo para essa fonte. Não é isso que Cristo faz. Fecha o seu olho, imagina uma fonte de esperança. Agora imagina você estar dentro dessa fonte. É isso que Cristo faz. É isso que é ser cristão. Nós não vamos até lá, a gente já está. Ele é a fonte. Ele é a fonte de esperança. E quem sabe, tem consciência e lembra disso, vai saber que nada é demais para a gente aguentar. Nada é demais para eu aguentar. Eu não vou maximizar, eu não vou aumentar aquele sofrimento que eu passo.
Porque muitas vezes, quando a gente acha que não merecia qualquer coisa, é porque o orgulho foi acionado. E eu fiquei falando isso para mim mesma, né? Meu Deus, quantas vezes será que o orgulho já foi acionado na minha vida? Quantas vezes o orgulho foi acionado na sua vida? O que é que faz com que eu tenha reações que não se parecem com Cristo? Grande parte dessas reações são movidas por um orgulho, por uma reação errada. Então, eu fiz uma sentença aqui. Eu vou falar essa sentença para você, é assim, ó. Aí repete comigo, para você tentar entender. Ego inflado igual a orgulho. Orgulho igual a orgulho ferido. Que é igual a você sentir que não vale nada. Que muitas vezes leva uma depressão. Então eu vou repetir aqui, porque é uma sequência. Ego inflado aciona o nosso orgulho. Uau! Né? Eu estou no auge. Mas quando que eu me senti no auge? Não porque eu estou em Cristo, mas porque eu sou bom em alguma coisa, porque eu tenho alguma coisa, porque alguma coisa vai bem comigo. Aí isso tudo é igual orgulho. Aí a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E de repente aquele seu orgulho, ele pode ser ferido por uma situação em que você não se sinta valorizado, em que você não se sinta abençoado, em que você não sinta que as coisas caminham bem para você. Aí naquela hora o seu orgulho foi ferido. Gente, isso é uma luz tão grande, porque não somos nós que somos feridos, mas sim o nosso orgulho. Não tendo orgulho, não tem ferida. Não tem ferida, a gente consegue suportar qualquer dor. E aí, esse orgulho ferido faz o que com a gente? Sentimento de inutilidade, sentimento de falta de valor, eu não valho nada, mas agora o negócio ficou horrível para mim e eu enfraqueci. E esse sentimento de que não vale nada tem levado muitos à depressão e até mesmo à morte. E tem alcançado crianças, adolescentes, jovens e adultos e não tem idade. Então a gente tem um exemplo aqui ainda. Nesse texto de Paulo e Silas na prisão, analisando essa espécie maravilhosa que Deus criou. E é muito chocante, é que a Bíblia diz que houve um terremoto e as correntes foram soltas. E imagine você preso injustamente, sofrendo fisicamente, passando muito mal em todos os sentidos, e de repente um terremoto, solta tudo. Primeira coisa que a gente pensaria, o que seria? Eu pensaria, primeiro pensamento é, tchau para vocês. As cadeias se soltaram, estou livre, estou indo embora. Mas o carcereiro responsável pelos presos, caso os presos fugissem, pagaria com a própria vida. E a Bíblia diz que esse carcereiro era tão óbvio que todo mundo fugiria, era tão óbvio que aquilo seria reação natural, que diz que ele pegou a espada para si matar. E Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. É assim que Deus quer, é nisso que Deus quer nos tornar. Cristãos capazes de se importar com as pessoas, ainda que a gente esteja numa situação em que pareça que só a nossa dor importa. Que nova espécie é essa? Programada por Deus é aquela que para viver em satisfação precisa olhar em volta e se importar com os outros. E Paulo, ao invés de sair correndo com Silas e todos os presos, ele permaneceu ali. Ele se importou com a vida daquele carcereiro. Ele se importou e não permitiu essa morte. Não se trata apenas de você, os problemas que você vive não se trata apenas de você. Deus pode levar eu ou você a uma prisão momentânea e temporária, e naquela prisão eu ainda posso ser luz e trazer vida para quem está ao meu redor. Que foi o que aconteceu. A capacidade da gente se colocar no lugar do outro, porque o cristianismo vivido de forma errada,
e com mau testemunho perante as pessoas tem feito com que muitas pessoas desacreditem do cristianismo. E ali aconteceu o contrário. Ali o cristianismo vivido por Paulo e Silas fez que o carcereiro logo em seguida perguntasse assim, perguntasse assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Um milagre aconteceu e a gente vê 2 homens de Deus fazendo evangelismo dentro da cadeia em que eles não estavam visitando, mas estavam presos. Que capacidade é essa de um ser humano ter o evangelismo como missão de vida? E mesmo no sofrimento, como a gente já viu aqui na igreja, pessoas com câncer fazendo tratamento nos hospitais de câncer da cidade e sendo abordadas, e as pessoas perguntando: que paz é essa que você tem? Como há pouco tempo agora, uma pessoa aqui na nossa igreja enfrentando uma separação conjugal, num sofrimento tão grande, e aí soube que o irmão estava entre a vida e a morte, viajou e passou dias ali, cuidando da família, cuidando dos familiares, levando palavras de conforto. No momento em que a pessoa estava no sofrimento, numa prisão, ela ainda foi luz, ela ainda se importou com os outros e ela ainda evangelizou. Agora no feriado do carnaval, uma família com a viagem comprada, uma viagem para o exterior de férias, alguém da família adoeceu, perderam toda a viagem para cuidar dessa família. Se importar com as pessoas, evangelismo através do testemunho, evangelismo através da minha vida, da sua vida. Outra família estava fazendo a mudança da empresa, trabalhando dia e noite, a família inteira sem dormir, uma funcionária passa mal do rim, eles levam, não mandam levar, não deixam na porta, passam a noite no PAC com a funcionária, e depois fazem uma viagem para levar a funcionária para operar e fazer a cirurgia junto com seus familiares. Eu posso, ainda no meu momento de dor e sofrimento, olhar para o lado e testemunhar Cristo para as pessoas e estender a mão. Isso, ao invés de me fazer mal, vai ser um alinhamento na minha vida. Vai me trazer mais perto para a presença do Senhor. Naquela noite, vidas que iam para o inferno não foram mais. Ainda na prisão, você pode levar a salvação de Cristo para as pessoas. E no final, depois de Paulo ser cuidado pelo carcereiro, dos familiares se converterem, se batizarem, de ter salvação, né? Dava um filme, Uma Noite na Prisão, né? O céu se abre na prisão. O terremoto, aquele terremoto não foi para Paulo sair correndo. Aquele terremoto foi para Cristo ser levado para toda aquela família e Cristo ser glorificado. Aí depois que Paulo finalmente, no dia seguinte, é liberto e solto, e é ensinado, e recebe uma ordem de se ausentar da cidade, a gente vê assim: Paulo, antes de viajar, foi para a casa de Lídia, ter comunhão com aqueles irmãos e encorajá-los. Gente, isso não é filme de super-homem. Isso é uma nova espécie na terra da qual eu e você fazemos parte. Ele ainda teve disposição, estrutura, energia, amor para encorajar, para ter comunhão e encorajar o povo de Deus. Assim como para mim, essa palavra é um grande desafio, porque fala sobre mim e sobre você, que somos a nova criação de Deus. E fala sobre algo possível de alcançarmos ainda nessa vida, sem contar toda a eternidade. Eu não sei se você é alguém que já entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador e se tornou um cristão e passou a ser uma nova espécie na terra. Senão você pode também estar fazendo isso agora, falando para o Senhor que você quer fazer parte dessa nova espécie. Eu não sei também se você se desprogramou. Um dia você se tornou um cristão, mas você se desprogramou, não fez mais nenhum alinhamento, não voltou para o eixo, perdeu totalmente o alinhamento com a verdade de Deus, com a presença de Cristo na sua vida, e está aí achando que tua vida é uma prisão, que só falta o terremoto, e se acontecer um terremoto você ainda vai pensar que é desgraça e não é libertação. Não sei em que ponto da vida você está, mas eu sei que existe esperança para essa nova espécie da terra, que somos eu e você, através de Cristo Jesus. Basta que a gente se submeta a essa palavra. E eu agradeço a Deus porque Ele deixa essa palavra para nos dar esse ensino. E eu convido você a se alinhar a Cristo através da comunhão,
com a palavra da oração, a comunhão com outros irmãos. Eu convido você a se importar com outras pessoas. Eu convido você a estender a salvação que você recebeu, que muda a sua vida aqui na terra e toda a sua eternidade, a levar isso para outros. Feche seus olhos agora. Talvez na prisão onde você esteja, ou você vai lembrar disso algum outro dia, mas Deus quer que você olhe em volta. De repente você vai sair dessa prisão e talvez alguns que estão próximos a você vão para o inferno. Deus quer que você dê fruto, mesmo no momento de sofrimento. Deus quer que você seja um cristão e proclame a esperança de Cristo, mesmo não sendo valorizado. Deus quer que o seu ego murche, porque Deus não quer um ego na gente, Deus quer uma certeza de quem nós somos estando nele. Então alinha sua mente agora nessa oração à verdade de Deus. Vê em que momento que ela foi desprogramada. Vê qual parte dessa nova vida você não tem vivido. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque a Bíblia é fantástica. E ela não é só fantástica porque é emocionante aprender, mas ela é fantástica porque ela nos dá pegadas, ó Deus, ela nos dá um caminho onde nós podemos pisar, um rastro que nós podemos seguir. Ela nos dá, Deus, um clareamento na nossa mente que nos alinha a comunhão contigo de forma a vivermos como novas criaturas. Deus, que o Senhor possa cada dia estar abrindo a nossa mente, abrindo nossos olhos, mas que cada um de nós faça a nossa parte, ó Pai, que é buscar ao Senhor, que é buscar a sua palavra, que é viver essa verdade, que é alinhar a Deus aquilo que pensamos, aquilo que o Senhor pensa e vivermos uma vida, Deus, e podermos dizer aquilo que Paulo disse, que um dia que combatemos um bom combate, que terminamos a carreira e guardamos a fé e que receberemos a coroa do Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor já nos conta o final da história, porque acho que talvez a nossa mente e a gente não tivesse tanta força se a gente não soubesse o final da história, e o Senhor nos permite saber. Então que possamos nos alegrar nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.